Quero mostrar para vocês mais uma coisa aqui. O livro de 2 Reis, capítulo 18, verso 4, diz que ele tirou os altos e quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques. Isso foi a reforma de Ezequias. Quando fala que ele tirou os altos, ali está a palavra Rabamot. Quando fala que ele quebrou as estátuas, Matzbaot, está no plural, desculpa, eu estou com problema de vista. Hamatsebaot. E quando fala que ele deitou abaixo os bosques, ali está escrito Asherot. O que é Asherah? A gente fala Azera em português, não é o nome do carro não, Azira. Asherah é a mãe de Baal, esposa de El. E Asherah era a divindade mais cultuada em Israel na época da apostasia. Aqui eu tenho algumas estátuas de Asherah que fazem parte da coleção do Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. Coloca na tela para o pessoal ver. Era uma deusa da fertilidade, você nota que ela está segurando os seios. E nós temos Asherah em duas formas, com a cabeça de mulher ou com a cabeça de um pássaro. Mas você nota que curioso, a Asherah, ela não tem os pés. Percebe? Ela não tem os pés. Por quê? De acordo com a lenda, Asherah não podia caminhar com os próprios pés. E olha que interessante isso aqui. De um lado você tem Asherah como era cultuada pelos cananitas, muitas vezes com o nu frontal. Mas quando ela recebia o culto dos judeus, ela era vestida como se fosse uma mulher decente. Mas olha que ela é vestida realmente com púrpura e escarlata. A roupa dela é uma roupa de uma cortesã. Chegou a tal ponto que os arqueólogos descobriram esta pedra, esse desenho na cerâmica, onde você tem dois personagens, e um sentado num trono, uma mulher mais aqui, um outro personagem. E embaixo está escrito, para Yahweh, o Deus de Israel, e sua Asherah. Colocaram Asherah como esposa do Senhor. Agora volta para mim aqui que eu vou contar para você. A gente fala muito de jeitinho brasileiro. Olha o jeitinho dos hebreus do passado, dos israelitas e dos judeus. O mandamento proibia adorar imagens de escultura e outros deuses. Mas o mandamento não proibia adorar uma deusa que fosse esposa do Deus de Israel. Percebeu? Então eles não tinham problema em adorar Asherah. Para eles não estavam cultuando os deuses pagãos, porque Asherah era esposa de Javé. Ela não era uma deusa pagã. E por que eles colocaram Asherah como esposa de Javé? Simples. De novo eu falo daquilo que eu mencionei lá atrás. Conveniência, a religião da conveniência. Porque numa região de politeísmo, com os deuses tendo várias esposas, raciocina com a cabeça da época. Não pense com a cabeça de hoje, não, senão você não vai entender os argumentos dos hebreus do passado. E eu acho muito importante a gente entender a cabeça do outro para saber por que ele chegou àquela conclusão, mesmo que eu discorde dela. Entender a cabeça do outro, os argumentos dele, não significa concordar com ele. Até pelo contrário, determina saber por que eu discordo dele. Então vamos fazer esse exercício. Pense com a cabeça de um israelita daquela época, ou de um judeu da região de Judá. Todo mundo em redor tinha os seus deuses, e os deuses tinham muitas mulheres. Era comum isso. Quem vivia numa situação patriarcal não lidava bem com o tema da solteirice. Era muito importante que um homem se casasse e tivesse muitos filhos. E até a poligamia era aceita, porque quanto mais filhos o homem tivesse, melhor. Lembra que Eucana tinha Ana como esposa e Penina. Quanto mais concubinas, Jacó tinha lá, Raquel, Lia, ainda cada uma pegou a sua empregada ainda para fazer mais filhos. Numa sociedade patriarcal, quanto mais esposas e concubinas você tem e mais filhos, maior o seu poder. Noutras palavras, numa sociedade patriarcal, e aqui eu vou me dirigir aos publicitários,
Eu respeito muitos publicitários, eu devo muita coisa a eles, viu? Não, é verdade, eu fico sempre correndo para eles me ajudarem, mas desde, como eu falei, em primeiro lugar, a palavra de Deus. Mas imagine você, publicitário, tendo que fazer uma campanha de Javé naquela época. Quem que ia comprar a ideia de um Deus solteirão? Ninguém queria. Se a virtude de um homem era ter mulheres e filhos, como é que você vai apresentar um Deus, pai, numa sociedade patriarcal, um Deus dos patriarcas que não tinha mulher? Não era de bom tom. Era melhor casar esse Deus logo. Vai ficar até mais fácil os povos pagãos recebê-lo. E como é que eram feitas as alianças políticas para evitar guerra? Foi o que fez Salomão. O filho do rei da Fenícia casa com a filha do rei da Pérsia. E assim fazem alianças. Então, nada melhor do que fazer uma família celestial. El, o deus cananita, o deus de Ugarit, já tem um nome parecido com El em hebraico, Deus. Então, se El é esposo de Áshera, vamos tornar Javé esposo de Áshera. Sejam sinceros comigo. Esquecendo que eles estavam errados. Não faz sentido? Pensem com a cabeça de um publicitário. Você não torna Deus mais palatável? E com outro detalhe. Esse negócio de adorar um Deus que você não vê é como chupar bala com a casca, com o plástico. Você tem que sentir o gosto dele, você tem que olhar. Tem que ter tato. Então vamos fazer um desenho ali, olha. E vamos colocar uma esposa para ele. Fazia sentido. Mas eu aprendi que nem tudo que faz sentido é correto. E vou mais além. Lembra que eu mostrei que o templo de Tel Motsar tinha uma estrutura muito parecida com o templo de Jerusalém? Aqui, irmãos, vem a minha outra descoberta que serve de análise e alerta para hoje. Eu descobri que apostasia não significa desvio das coisas de Deus. Significa seguir as coisas de Deus ao meu modo. Porque até fazer esses estudos, eu entendi apostasia assim. Eu estou aqui na igreja adventista, aí eu abandono a igreja adventista agora e vou me tornar aí, sei lá, membro de uma seita ou de igreja e me tornar ateu. Isso é apostasia. Se eu largar a igreja adventista hoje e me tornar ateu, é um tipo de apostasia. Só que eu percebi que a Bíblia não chama tanto a atenção para esse tipo de apostasia, em que eu largo a igreja e me torno um ateu. A Bíblia chama atenção para um tipo de apostasia que vai sem ter ido. Porque ele não sai do povo. Ele está no meio do povo. Mas ele quer colocar a religião do seu jeito. Ele até aparenta estar seguindo as orientações de Deus. O templo de Tel Motsar não tinha outra coisa senão sacrifício. O templo de Tel Motsar tinha incenso. O templo de Tel Motsar tinha pátio. Tinha ritual do santuário. Mas tinha do jeito que agradava o povo. É igual o templo de Laodiceia. Laodiceia tem dois significados: o julgamento do povo ou o povo que julga. Eu quero mostrar mais uma coisa para vocês. Lembra que eu falei que Áshera é mostrada sempre sem os pés? O que me chama a atenção é que Áshera é a única divindade feminina do mundo de Ugarit, que era uma região vizinha de Israel, que ela precisava de uma besta de carga para se locomover, porque ela não tinha pés para andar. Estão vendo essa estátua aí? É do Museu de Arqueologia do UNASP. Você pode visitar essa estátua lá, original. Vocês estão notando a Áshera montada na besta de carga? E deixe-me chamar a sua atenção para uma coisa aqui. Besta, a gente às vezes tem a ideia de chamar besta alguém que é idiota. Deixa de ser besta. Mas originalmente besta significa um animal de montaria. Seja ele domesticado ou selvagem. Então, por exemplo, um burro é uma besta. Se você usa um elefante para montar, aquele elefante vira uma besta. Besta é um animal de montaria.
Quando a gente lê no Apocalipse a besta, a gente sempre pensa a besta como sendo uma coisa idiota. Besta, João viu 2 animais de montaria. Therion em grego, Therion. E se é um animal de montaria, é porque tem sela. Se tem sela, tem então um cavaleiro. E quem João vê agora montado na besta? A mulher. Que até então era símbolo de quê? Do povo de Deus. Volta a imagem para o pessoal em casa ver. A Áshera era muitas vezes descrita como uma prostituta montada numa besta. E tem um hino ugarítico, que eu vou mostrar a tradução dele quando vocês assistirem o programa Evidências. Eu traduzi, não falo ugarítico, eu traduzi de uma tradução, que mostra o hino de Áshera chegando até o templo de seu marido El. E sabe como é que é esse hino? Eu vou mostrar para você. Ele diz assim: grande é Áshera que chega ao templo de El que está no céu. Ela chega com sua roupa brilhante. Todos os deuses e todos os reis estão reunidos, esperando que Áshera entre. Quem estiver com fome, que coma. Quem estiver com sede, que beba. E todos bebem do vinho da taça que Áshera lhes dá. E ela seduz a todos os presentes com sua beleza. Não parece justamente com o que nós lemos no início desse sermão sobre Apocalipse 17? João vê uma prostituta montada numa besta, repleta de nomes de blasfêmias, e o que ela faz? Ela pega o vinho da sedução dela e dá para todos os presentes. Para você que está me ouvindo nessa noite, isso pode soar como uma novidade, porque você não fez arqueologia, você não estudou no Oriente Médio. Mas para quem estudou, quem ouviu o Apocalipse a primeira vez, ou o próprio João, isto não era novidade, fazia parte da cultura dele. Em outras palavras, assim que João viu aquela mulher, automaticamente ele se lembrou de quem? De Áshera. E quando ele se lembrou de Áshera, das histórias do passado, ele entendeu a mensagem. A igreja, infelizmente, se une com o poder romano. E é por isso, eu não vou dar detalhes nesse sermão, falei que vocês esperem evidências. É por isso que o dragão agora se ira com o restante da descendência da mulher, o que sobrou dela. O que sobrou dela, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. O que João entendeu com aquela mensagem? Áshera vai voltar. Haverá uma apostasia no tempo do fim, como houve nos mesmos moldes da apostasia do povo de Israel do passado. João, a história há de se repetir. Por isso que Deus, partindo do conhecido para o desconhecido, mostrou a João algo que seria familiar a qualquer judeu. Ele viu uma cena que lembrava o culto de Áshera, e ele lembrou da apostasia do passado. Lembra que eu falei do templo de Tel Motsar? Eu tenho quase certeza. Por que eu digo quase certeza? Porque as escavações não estão concluídas ainda. Mas pelo pouco que já encontraram ali, aqueles animais de montaria que foram encontrados, eu já trabalho com a hipótese que Áshera era uma das divindades adoradas ali em Tel Motsar, a 8 quilômetros do templo de Jerusalém, nas barbas do templo de Jerusalém. Agora eu quero mostrar mais uma passagem para você. Primeiro umas imagens. Olha essa imagem aqui. Isto são objetos que são encontrados em túmulos judaicos anteriores à destruição da Babilônia. Olha quantos ídolos em túmulos judaicos, incensos para ídolos. Inclusive, eles encontraram esse altar em Beersheba, era um altar pagão. E olha o que está no livro de 2 Reis, capítulo 23, versos 8 e 9. Em todos os sacerdotes a todos os sacerdotes, trouxe das cidades de Judá e profanou os altos que os sacerdotes queimavam incenso, desde Geba até Beersheba, e derrubou os altos que estavam às portas, junto à entrada da porta de Josué, o governador da cidade. Ou seja, eles colocavam os altares na porta das cidades. Lembra que ele foi destruído e transformado em latrina? Vamos continuar.
o que estava à esquerda daquele que estava à porta da cidade. Mas, essa parte que eu quero destacar, os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães ázimos no meio de seus irmãos. Aqui está falando da reforma de Josias. Olha o que a Bíblia diz. Os sacerdotes do Senhor estavam deixando de sacrificar no altar de Deus em Jerusalém para comer pães ázimos no meio do povo. O pão ázimo era para ser comido dentro do templo. Eu mostrei para vocês os pães da presença. No Shabat, a cada sábado, o sacerdote comia os pães ázimos do templo, mas eles estavam deixando de comer os pães ázimos do templo para comer no meio do povo. Onde? Em Tel Motzá. Curioso, pastor Gilson, eles não comiam pão com fermento. Era pão ázimo. Perceberam? Seria mais ou menos como, desculpem falar assim, mas é verdade, como muitos talvez que estão me assistindo, que já apostataram da igreja, talvez bebem, não vão mais à igreja, não leem mais a Bíblia, estão fora da igreja por completo. Mas coloca uma carne de porco na frente, não come nem a pau. Eu já vi situação, às vezes, um camarada completamente fora da igreja, totalmente fora da igreja, com tudo que você pode imaginar. Até droga estava usando. E eu comecei a evangelizar a namorada dele. E um dia teve um PQP entre os dois lá, por quê? Porque ele foi a um churrasco com ela, e ela pegou a carne que tinha partido, carne de porco, e foi trazer para ele, ele não aceitou. Eu vou comer no meio do povo pagão lá, mas eu vou levar o pão ázimo. Percebeu o que eu falei? Vou repetir para ficar bem claro na sua mente. Apostasia não significa necessariamente abandonar as coisas de Deus. Significa praticar as coisas de Deus de maneira pessoal. E hoje nós vivemos uma época do pessoal. Todo mundo quer o VIP, Very Important Person. Até o algoritmo do YouTube, ele já sabe o que você gosta, então ele já adivinha, já vai mostrando coisas para você ali que você gosta. E você quer uma religião customizada. A apostasia não significa abandonar as coisas de Deus, significa customizar as coisas de Deus. Não estou com isso querendo dizer que nós não devamos adaptar a mensagem. Eu adapto a mensagem. Eu não faço evidência de paletó e gravata. Eu adapto a mensagem. Mas eu tenho que tomar cuidado que... eu gosto muito de cachorro, já falei isso aqui. Uma coisa é o cachorro bater o rabo, outra coisa é o rabo bater o cachorro. Adaptar a mensagem de tal maneira, porque os sacerdotes achavam que estavam adaptando a mensagem. Deus falou que o pão ázimo era para ser comido pelo sacerdote lá no templo no Shabat. E o que ele fazia? Não, mas é melhor a gente fazer alguns pães ázimos extras e eu vou comer no meio do povo lá, porque a gente tem que ir ao povo, tem que agradar o povo. Aí é isso que eu ouço muita gente na internet. Não, Deus não condena, não fala que Deus condena. A gente tem que agradar o povo, não pode espantar. Realmente, não podemos espantar, temos que pregar o amor. Mas repito, cachorrinho abanar o rabo é muito bonitinho. Rabo abanar cachorro, não. Você querer adaptar tanto a coisa a ponto que descaracteriza, é o que estava acontecendo. E aquele altar que eu mostrei para vocês, vou mostrar a foto quando ele foi encontrado. O que chamou a atenção dos arqueólogos, coloca aí na tela por gentileza. Quando o altar de Beersheba foi encontrado, na época da reforma de Josias, ele não foi destruído, ele foi desmontado e enterrado. Qual é a ideia? Quando passar o fiscal do rei, a gente desenterra e monta de novo. Você está entendendo agora por que os profetas falaram tanto contra a apostasia? Aqui está o altar de Beersheba. Olha aí na tela para você ver o altar de Beersheba. Hoje é remontado, mas dessa vez no Museu de Israel, não mais para culto. Por isso que Deus falou em Joel 2, verso 13, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Eu quero ler para vocês uma última passagem aqui, Jeremias capítulo 11, versículos 11 a 13. Olha como é que o livro de Jeremias para mim ficou bem mais claro depois disso aqui. Jeremias 11, 11 a 13. Portanto, assim diz o Senhor, eis que trarei uma calamidade sobre eles, da qual não poderão escapar. Clamarão a mim, porém não os ouvirei. Então as cidades de Judá, os moradores de Jerusalém, irão aos deuses a quem eles queimavam incenso. Lembra o incensário que nós encontramos? E eles clamarão,
porém esses de modo algum os livrarão da hora da calamidade, porque os seus deuses, ó Judá, são tantos quantos as suas cidades, e os seus altares que vocês levantaram para si, a coisa vergonhosa, isto é, para queimar incenso a Baal, são tantos quanto o número das ruas de Jerusalém. Agora vamos ao 44, 2 e 6. 44, 2 e 6. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vocês viram todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Eis que hoje elas estão em ruínas e ninguém mora nelas, por causa da maldade que fizeram para me provocarem a ira. Cuidado os que dizem que Deus não condena, que só ficam falando Deus é amor, Deus é amor. Deus é amor, tá certo, mas é justiça. Avião não voa com uma asa só. Para de falar de uma asa ignorando a outra. A pregação tem que mostrar os dois lados. Falar também que Deus é só justiça não resolve nada. Temos que falar que Deus é amor, mas Ele é justiça. Qualquer pregação sobre salvação que não exija, demande a transformação da minha vida, não é ensino bíblico. E ficar mentindo para as pessoas: não, Jesus te aceita como você está. Isso está certo, mas Ele não vai salvar você para você continuar como está. Não minta para as pessoas que você está evangelizando. Não minta, que elas depois vão cobrar isso de você. E vamos continuar aqui, olha. Mas eles, verso 5, não quiseram ouvir, nem atenderam, nem se converteram da sua maldade, para não queimar incenso a outros deuses. Por isso derramou-se a minha indignação e a minha ira, e se acenderam nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, fazendo com que ficassem arrasadas, em ruínas, como hoje se vê. Lembra que eu falei no início que dos mistérios arqueológicos é que Tel Motsar não foi destruído? Lembra? Sabe o que eu entendo? Deus foi irônico. Nabucodonosor destruiu o templo de Jerusalém, mas preservou o templo de Tel Motsar. Já que vocês não ligam para as minhas coisas, vocês ligam para as coisas do mundo, então vou deixar vocês ficarem com o que vocês gostam. Tel Motsar não foi destruído. Quando Jerusalém foi destruída, Tel Motsar ficou intacto. E aqui do lado de fora de Jerusalém, perto da porta de Jafa, quando você vai descendo ali, indo para o lado sul, você tem uma parte aqui que me chamou a atenção. Estão vendo essa parte aqui, olha? Isso, está vendo mais escuro? São cinzas da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. E eu quero mostrar uma coisa para você em casa. Olha esse objeto de metal, ouro e bronze. Olha como é que ele ficou todo retorcido. Para retorcer o ouro e o bronze, você imagina a alta temperatura do fogo de Nabucodonosor sobre Jerusalém. Agora eu quero contar para você um segredo. A arqueologia a gente escava assim, por camadas. Porque tem uma cidade aqui, ela é destruída, eles constroem outra por cima, outra por cima. Então a gente sabe pelas camadas a que período pertenceu os que viviam nessa camada. O que é mais antigo está mais embaixo, o que é mais recente está acima. Sabe onde é que nós encontramos aquelas estatuetas de deuses, de ídolos, de Áshera, de Baal? Nas camadas anteriores ao cativeiro da Babilônia. Depois do cativeiro da Babilônia, nós não achamos mais nenhuma cabecinha de Áshera. Em outras palavras, quem se queima com leite quente, assopra até iogurte. Deus teve que dar uma lição para aquele povo. Agora vamos aprender com a história do passado. Porque você sabe, já diz o ditado, aqueles que negligenciam o estudo da história tendem a repeti-la. Aqueles que negligenciam as lições do passado tendem a repetir os erros do passado. Então vamos aprender com essa lição. João ficou realmente admirado com um grande espanto, porque ele viu uma mulher montada na besta e é como se ele falasse: eu pensei que Áshera era coisa do passado, vai voltar, Senhor? Vai, João. Num outro formato. Vai começar com uma união com Roma. Depois vai virar a Babilônia. Senhor, mas quando Nabucodonosor veio, a Babilônia veio destruir o povo pelos seus pecados. Pois é, eu vou ter que deixar a Babilônia voltar. Só que Babilônia agora vai vir na forma de Roma. E irmãos, ontem eu falei sobre a perseguição que vai se abater à igreja.
Será que aqui também não estaria uma outra razão por que Deus vai permitir a perseguição? Será que não é por isso que Ele vai permitir que nós percamos os nossos templos, como Jerusalém perdeu o templo de Jerusalém? Será que por isso Deus vai permitir que nós percamos talvez o conforto? Porque pode escrever, esse colégio aqui vai deixar de ser nosso. Esse púlpito vai deixar de ser. E é nesse momento que nós vamos ver quem é quem. Mas eu termino esse sermão com uma nota de otimismo. Sabe por quê? João, no final do Apocalipse, Deus mostra para ele as bodas do Cordeiro. E fala que a noiva a si mesma se ataviou. E que haverá um remanescente que será salvo. E assim como eu começo esse sermão, eu posso terminá-lo. Sabe por que eu não desisti da igreja? Sabe qual que é o meu maior argumento para ficar na igreja? É você. Isto. Você está me assistindo. Eu vou falar para vocês um segredo homilético. Que eu já falei para alguns, e como algumas coisas, vocês notam, eu não uso papel para falar, pode até ser que eu já falei isso até durante a semana, e se falei, vou pedir licença para repetir, você não vai se cansar. Às vezes, para um teólogo, ouvir sermão é duro. Primeiro que a gente não está acostumado a ouvir sermão. Pastor Gilson, quantos sermões num ano você consegue ouvir, sentando mesmo, igual você está ouvindo aqui agora? Essa semana você ouviu até agora 6. 10, 15, num ano. Num ano. 365 dias, ele ouve 10, 15 sermões, desacostuma de ouvir. E tem um problema que não é a arrogância do pastor Gilson. O que eu estou pregando é novidade para vocês, mas ele fez teologia. Então sabe como é que funciona muitas vezes? É como um médico ouvindo palestra sobre Covid. Pode ser interessantíssimo para mim, mas para ele é primário. A menos que seja um outro infectologista trazendo uma novidade que ninguém conhece na medicina, num congresso com linguagem técnica. Mas não é disso que eu estou falando. Imagine agora trazer aqui uma pediatra para poder falar sobre cuidados com o bebê recém-nascido. E uma pediatra está aqui. Você acha que aquela pediatra vai ouvir a palestra da colega com a mesma satisfação de outras mães que não são pediatras? Claro que não, não é arrogância, porque não é novidade. Mas sabe onde é que a gente é alimentado? É quando você desce do púlpito e vem alguém e fala assim, obrigado, aquela sua mensagem me tocou tanto. É nessas horas que a gente é alimentado. É quando alguém se emociona num sermão que você está pregando e aceita um apelo. Eu já falei para alguns, nessa hora a gente troca de papel. Você se torna ovelha e o membro se torna pastor. E sem ninguém cantando no final, sem microfone na mão, numa fala de 30 segundos, prega talvez o sermão que você precisava ouvir. Porque às vezes você recebeu um fogo amigo de um fogo amigo, que fala assim, Gilson, você não deve pregar não, sabe aquele dia que o diabo está querendo te usar e ele usa igual usou Pedro? E o dia que você está mal, alguém fala assim, Gilson, eu estava na associação, ouvi 2 pastores falando mal de você, rapaz. Falando isso, isso, isso. E ele, por mais bem resolvido que seja, é um ser humano. Ou quem sabe, ele pregou e um sermão dele na internet só recebeu lacração. E você não sabe, você só vê o pastor Gilson chegando aqui de gravata, bem arrumado. Você não sabe que por detrás do pastor Gilson existe o Gilson, ser humano, com os traumas, com as dificuldades dele. E com o diabo usando alguém para lacrar algo que ele fez com tanto amor. Aí alguém fala assim, pastor, esse sermão seu teve alguns comentários meio pesados aqui. Aí quando ele sobe muito triste e prega, o Espírito Santo vai e pega uma irmãzinha e fala assim, pastor Jesus, quero te agradecer. Aquele sermão que o senhor pregou fez minha filha voltar para a igreja. Naquele momento, o pastor Gilson vira o Gilson ovelha. E aquela irmã virá pastora dele, usada por Deus para falar, você tem que continuar. Você entendeu? O fato de você estar ainda aqui, me ouvindo, não ter desligado esse celular,
Deus está me falando através de você que eu não posso te ver. Continua, meu filho. Eu sei que tem alguém atrás dessa câmera que precisa da mensagem. Eu sei que Deus tem sinceros aqui. Por isso eu não posso desistir desse povo. E eu fico feliz porque tem pessoas com problemas, porque tem espaço para mim. E sei que Deus usará um remanescente. Uma queixada de jumento na mão de Sansão era o que Deus precisava para matar o exército dos filisteus. Uma pessoa com a chuva serôdia é o suficiente.